Pois bem, senhoras e senhores, vitória do Amazonas por 2-1 em casa. A equipe consegue a sua segunda vitória aí consecutiva, jogando na Arena da Amazônia. Na verdade, jogando em casa, né? Porque acho que o jogo contra o CRB foi no Carlos Amit. E agora a equipe chega com essa vitória. No momento aqui na oitava colocação, na nona colocação, com 30 pontos, e o Ponte Preta estaciona nos 28. É uma vitória importante do ponto de vista da tabela. Amazonas teve ali bons momentos, mas a Ponte Preta terminou em cima, gerando ali, dando trabalho para a equipe do Amazonas, Cássio Ângelo e o nosso queridíssimo Rafael Lacerda, dando um show de horrores hoje aí nas alterações. E quase não perde ali um jogo que em determinado momento parecia tranquilo para o Amazonas, Cássio Ângelo. Eu vou sugerir para a diretoria do Amazonas, principalmente o Agel, que tem muita força nos bastidores, para se balear na tela, seu Barros. Opa, peraí. O Vila Nova vira para cima do Operário, 2-1, estava empatado o jogo e consegue ali a virada. Nesse momento, o Vila Nova entrando ali no G4 com essa vitória no parcial. E o Red Bull Bragantino empata na Neoquímica Arena 1-1. O jogo nesse momento, no final ali também, chegando na sua reta final, nessa segunda etapa, 1-1, mas a vantagem ainda é do Corinthians, que venceu o primeiro jogo por 2-1, Castiangelo. Como dizia, sugerir contratar dois treinadores, um para trabalhar durante a semana, pode ser o Rafael Lacerda, e outro para vir para a beira do campo ou no dia de jogo, porque a escalação inicial do Amazonas foi muito bem feita, colocou o Luan Silva mais uma vez titular, que vive uma excelente fase, entrou num 4-3-3 ofensivo, entendendo que precisava vencer o jogo dentro de casa. E o jogo começou animado, Chevão Barros. Chances para as duas equipes, até que saiu o gol do Luan Silva ali próximo aos 13 minutos da primeira etapa, e o jogo dá aquela arrefecida natural. Daí aos 13 minutos até os 20, o jogo ficou muito morno, até que o Amazonas, pela questão climática que pairou sobre a noite de terça-feira aqui na região norte, mais especificamente na capital Manaus e adjacências, região metropolitana de muito calor, pouca umidade no ar e fumaça também, porque vemos aí problema das queimadas mais uma vez aí no inverno. O, o jogo deu uma arrefecida, tanto é que teve uma parada técnica ali aos 20 minutos. Após a parada técnica, a Ponte Preta voltou já muito melhor do que a equipe do Amazonas. O Amazonas baixou muito as linhas, querendo forçar o erro da defesa da Ponte Preta, que é uma defesa frágil, deixando a Ponte Preta ocupar o seu campo de defesa, campo de ataque da Ponte Preta. E em determinado momento da primeira etapa, a Ponte Preta chegou a ter mais de 60% de posse de bola. Uma estratégia muito arriscada do seu Rafael Lacerda, correu risco durante a primeira etapa e ali no finalzinho quase que esse risco se transformar numa realidade. Então o Joilson teve ali a melhor chance do primeiro tempo. Faltou o Amazonas sair um pouco mais para o jogo na primeira etapa. Quando conseguiu sair, forçou o erro e o Luan Silva ali conseguiu passar o cartão amarelo para o zagueiro, mas foi pouco. Aí já no intervalo, o jogo voltou totalmente diferente. A história do segundo tempo foi diferente, seu Adiel Reis. Foi diferente. Começou igual o primeiro tempo, para falar a verdade. Né? O Amazonas teve um lampejo ali, primeiro 10 minutos, os primeiros 10 minutos da segunda etapa, o Amazonas pressionou, conseguiu inclusive fazer o gol com o Matheus Serafim, aquela organização tática muito forte de pressão na saída de bola da equipe da Ponte Preta. Funcionou um lançamento ali do queridão Diego Torres de 3 dedos, um belo passe. Matheus Serafim fez o gol e conseguiu
ampliar o placar. Só que o detalhe é que poucos minutos depois a equipe da Ponte Preta, Estevão Barros, que todas as alterações que o Nelsinho Batista fez, até então ele tinha feito 3 alterações até o momento desse gol. Seu Estevão Barros, a equipe do Amazonas cedeu espaço novamente para a Ponte Preta, e o Igor Inocêncio conseguiu um chute, uma falha do goleiro Marcão ali. Eu não considero tanta falha assim, mas eu acho que era uma bola defensável. E nesse caso, a equipe do Amazonas cedeu espaço. Aí a gente vai entrar no mérito, né, de que o Nelsinho Batista fez a leitura melhor do jogo, colocou a Ponte Preta para frente. E aí eu vou concordar com você, Estevão Barros, porque mesmo com um elenco limitado da equipe da Ponte Preta, conseguiu ser melhor boa parte do segundo tempo, 25 minutos do segundo tempo, ali a Ponte Preta teve mais posse de bola, só que não conseguia concluir as jogadas justamente por esse refino, a falta de refino no toque final. Então, por isso acabou se limitando a muitas tentativas de cruzamento. E, assim, mesmo que a defesa do Amazonas tenha essa dificuldade na bola aérea, não teve muito perigo. Apesar daquelas saídas mirabolantes do goleiro Marcão, a defesa do Amazonas não sofreu. E mesmo com as alterações erradas do Rafael Lacerda, de colocar o Sid Clay, depois desfazer, colocar o Wellington Tim ali, tirar o Eric Varão, tirou o Alvarino, que estava bem na partida também, depois ele colocou o Gimenez, que foi o primeiro a entrar, e esse aí não fez diferença nenhuma. Eu acho que de todas essas alterações que ele teve que fazer para desfazer a bobagem que ele fez, ele conseguiu dar esse tempo para a Ponte Preta pressionar. Não levou empate por falta de competência da equipe da Ponte Preta, mas no fim das contas, uma vitória boa para o Amazonas aí, que tem muitas contas a acertar com o seu treinador em relação a essas alterações. E parece, Estevão Barros, com todo respeito, por mais que tenha vencido, parece que o Rafael Lacerda não conhece o banco de reservas que tem. Porque se ele colocou o Sid Clay para ser lateral, não, sabendo que ele não tinha condições de apoiar e voltar, por que colocou ele em campo, né? Fica aí o questionamento. E colocou o Fabiano, que era lateral de zagueiro. Então, essa para mim foi a primeira bobagem de várias outras que a gente pode comentar aqui durante essa análise. Mas é impressionante como o Rafael Lacerda conseguiu quase prejudicar uma boa partida que o Amazonas fez nesse jogo na Arena da Amazônia, vencendo a Ponte Preta. Pois é, a gente costuma cobrar aqui dos treinadores um repertório, né, tático, técnico, e a gente viu que o Rafael Lacerda, ele tenta, né, mas ele é meio atabalhoado, assim, nas alterações, e aí ele mexe lateral de posição, depois volta com o cidadão para a posição de origem. Eu acho que isso também bagunça os jogadores dentro de campo, porque aí eles uma hora estão ali como que nem o Fabiano, começa o jogo como lateral, aí vira zagueiro, aí daqui a pouco volta para lateral. Enfim, vai mexendo muito com o atleta, isso acaba saindo aqui tira o time do prumo, né? E a equipe acaba ficando confusa dentro de campo. Deixa eu passar a balinha aqui. O Red Bull Bragantino virou o jogo lá em Itaquera. Nesse momento, com esse resultado, teremos pênaltis na Sul-Americana. Mas ainda sobre o Rafael Lacerda, eu acho que talvez para ficar na Série B, garantir a permanência da equipe na Série B, eu acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, se na temporada que vem, Cassiano, a equipe do Amazonas tiver como objetivo um acesso na Série A, aí eu acho que ou o Rafael Lacerda mostra um repertório que ainda a gente não viu e surpreende a todo mundo, inclusive a ele mesmo, eu diria, ou o Amazonas, com todo respeito, vai buscar um novo treinador que ofereça isso para sua equipe, porque sinceramente hoje eu tenho minhas dúvidas. Pro final, para essa temporada, eu acho que ele vai acabar bastando pelo nível das equipes. O Amazonas acho que encontrou aí uma boa equipe. Me parece que o time que começou o jogo está encaixado, mas para a sequência aí dos objetivos do Amazonas, não sei se o nome do Rafael Lacerda é uma boa opção, não. Momento de diligência, seu Estevão Barros. Momento de diligência agora.
porque tem que mirar aí a Série B, o Amazonas tem que garantir logo a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro para 2025, e daí começa a pensar em sonhar voos mais altos. Eu falo em questão de diligência porque até nessa temporada ainda é possível. Olha, 2 vitórias aí em sequência, o que não fez com a equipe do Amazonas. Tirou de uma situação ali de maré 5 e já bota ali em maré 3. Já é uma situação mais calma, que dá para navegar com bandeiras baixas, não tem a necessidade aí de colocar tantos remos na água e seguir o campeonato. Então, primeiro é garantir a permanência para a Série B de 2025, depois ver o que vai acontecer. Agora que as substituições foram mal feitas e hoje, contra a Ponte Preta, o seu Rafael Lacerda deu muita sorte de não pegar o empate. Isso a gente tem que colocar aqui claramente para nossa nobre e enorme audiência. Porque, vamos lá, a Ponte, ele bota o Ezequiel, que é lateral direito de origem, para o meio campo, tira o Fabiano, que é lateral esquerdo de origem, bota para a defesa, e aí passa a jogar com 2 laterais esquerdos, que é o Fabiano e o Sid Clay. Em determinado momento do jogo, o Sid Clay já virou atacante, voltou a ser ponta, terminou o jogo de volante. Que organização tática é essa? Que funções ele imagina para cada jogador? Parece futebol de pelado, Chavão Barros. Entra lá e vê o que tá precisando e joga, cara. Não é assim, tem que ter um plano de jogo, tem que ter uma estratégia. Agora ele tem que ver que o Luan Silva tá salvando aí a equipe. Mas até quando, Chavão Barros, a manteiga vai cair virada para cima? É um treinador que fez substituições, deixou o time confuso. O Nelson Batista, treinador inteligente que soube afunilar, mas não tinha qualidade técnica, senão poderia ter empatado, dependendo da altura do jogo. Em que tivesse empatado, brigaria até para virar o jogo. O Amazonas ficou acuado nas cordas, desde os 35 minutos da segunda etapa. E aí, contou com uma Silva inteligente ali para não puxar o contra-ataque, mas sim sofrer a falta no meio campo, segurar o jogo. Contou com a experiência do Rafael Tavares, que entrou bem. Foi combativo ali, embora não tenha essa característica de fazer marcação. Mas é pouco para a equipe do Amazonas sempre contar com a sorte. Pois é, né? E ainda que o Amazonas teve até a chance de fazer o 3º gol, mas é porque a Ponte foi para cima e aí acaba cedendo espaço, né? Não foi porque o Amazonas criou as jogadas, teve um gol anulado, no final ali teve uma cabeçada do Rafael Tavares, mas muito no talento individual e no fato de a Ponte estar se lançando ao ataque para tentar o gol de empate, aí acaba deixando espaço, mas realmente algumas alterações temerárias aí do Rafael Lacerda, que hoje contou ali com o esforço dos seus atletas, também com um pouco de sorte ali, porque numa dessas, o Marcão, por exemplo, no primeiro tempo fez uma defesa importantíssima, que se aquela bola entra ali, acho que o jogo terminaria em 2-2, muito provavelmente terminaria empatado, então tem que agradecer a rapaziada hoje, o Marcão. Do outro lado, a Ponte Preta de El Reis começou mais devagar, eu não sei se isso também não era uma estratégia até do Nelsinho Batista, porque a gente viu que no segundo tempo ele soltou mais a equipe. Claro, tinha necessidade também de buscar o resultado, né? Estava atrás do placar. E o gol do Amazonas cedo também na segunda etapa faz com que a equipe tenha que correr ainda mais. Mas não sei se as questões físicas também, né? O calor intenso que está fazendo aí em Manaus, se isso acabou não sendo uma estratégia do Nelsinho Batista, de tipo, cara, a gente entra no segundo tempo mais para segurar o jogo, especular ali, e aí na segunda etapa a gente tenta jogar para buscar alguma coisa ali no ataque. E foi o que a Ponte Preta fez nesse jogo e terminou o jogo ali, ao meu ver, e com a gente chegando aqui à conclusão, melhor que o Amazonas. Estevão Barros, eu concordo que realmente tenha sido uma estratégia do Nelsinho desacelerar o jogo no início para tentar guardar fisicamente, e pela quantidade de alterações que fez, que foram todas as 5, realmente fisicamente foi difícil para os jogadores se adaptarem ao calor de Manaus,
Tanto a questão da fumaça, do calor e tudo mais, isso afetou bastante. Mas eu acho que, assim, questão de aproveitamento, faltou realmente aquele jogador do toque refinado na Ponte Preta para tentar realmente conduzir a bola um pouco mais no meio de campo e organizar as jogadas de ataque da equipe da Ponte. Não sei se o Elvis faria diferença no jogo de hoje, até pela questão física e tudo mais, mas em questão de qualidade, Estevão Barros, a Ponte Preta deixou a desejar, sim. Principalmente se a gente for comparar o lance do segundo gol do Amazonas, o toque do Diego Torres, a Ponte Preta não teve esse jogador no meio de campo para organizar essa jogada. E o Gé saía muito da área para buscar as jogadas nas pontas, não é a dele fazer isso. Por mais que é de boa intenção que ele tenha, eu acho que a dele é de centroavante. E faltou isso na Ponte Preta. Para as próximas rodadas, eu vejo a Ponte Preta organizada. Se capricha um pouco mais, poderia ter empatado pelo menos o jogo de hoje. Tem condições sim de melhorar na tabela, Estevão Barros. Só que é aquilo. Tem condições de melhorar coletivamente, não pode depender de lances assim como do Igor Inocêncio, um chute esporádico que a bola desvia, não. Tem que trabalhar mais jogadas coletivas e organizadas. Porque se a equipe da Ponte Preta se limitar a cruzamentos na área, bola aérea e buscar pelo Gé para fazer esse trabalho de pivô, é muito, muito pouco para essa equipe conquistar mais posições na tabela e muito previsível em relação aos adversários. Então, realmente precisa de mais. E o Nelsinho Batista consegue tirar desse elenco. A questão é até que ponto esse elenco vai entregar mais do que o necessário para essa Ponte Preta subir na tabela, porque se continuar nesse ritmo, mesmo que tenha jogando bem hoje, como jogou contra o Amazonas hoje, não conseguiu empatar por falta de capricho nas finalizações e qualidade nas jogadas. Pois é, um resultado aí ruim para a Ponte, que segue sem vencer fora de casa. Chega aí nesse momento a 12 jogos como visitante, 5 empates e 7 derrotas. A campanha da Ponte Preta como visitante aqui nesse campeonato brasileiro da Série B, realmente muito aquém. Destaque também para o Luan Silva, né? O Cássio e Adiel já ressaltaram a boa partida que fez o atacante e chegou com o gol de hoje. Rapaz, o jogo lá em Ponta Grossa tá maluco, hein? A Vila Nova tinha saído. O Operário fez o primeiro gol no início. Aí o Vila Nova empatou, virou o jogo. Chegou a fazer 3-1 e agora o Operário descontou, tá 3-2 pro Vila. Vila também gosta de uma emoção, né, cara? Puta que pariu, velho. Impressionante. Enfim. Mas o Luan Silva aí num momento iluminado, né? Ele que voltou no segundo semestre aí pra equipe depois de uma passagem pela Macedônia do Norte. Voltou aí e chegou até aqui ao seu... Cadê Macedônia do Norte, que forma muitos craques, hein? Sim. Craques importantes aí da história do futebol, como o Pandev, o rapaz que tinha uma calvície em formato de rola. O nosso queridíssimo O Pandev chegou a jogar no Bayern de Munique, não chegou? Acho que sim. Lembro dele mais no Hamburgo. Ele jogou no Genoa também, da Itália. O rapaz rodou bastante aí. E fez o primeiro gol da Macedônia do Norte na história da Eurocopa. Grande Pandev. Chegou ao 5º gol dele. Um abraço do nosso time. Um abraço do nosso time pro Pandev. Exatamente. Luan Silva chegou ao 5º gol na Série B. Artilheiro do Amazonas aí na competição. Ele que atuou em 4 partidas até aqui na Série B e tem 5 gols. Uma média aí muito boa do Luan Silva, que realmente vive uma fase iluminada, não à toa. Colocou o Sassá no banco aí. 2,5. Exatamente, um momento excelente da carreira do Luan Silva aí. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa transmissão. Espero que você tenha gostado do jogo. Se você é ponte pretano, imagino que deva estar socando uma mesa agora. Se você é torcedor do Amazonas, eu estou muito feliz aí com a vitória da UNS. Nós voltamos amanhã com o nosso boteco aí para
comentar os assuntos da rodada. Puta que pariu! André Ramalho agora quase estraga aqui os meus pênaltizinhos que eu ia acompanhar, desgraçado. Mas enfim, a gente volta amanhã com o Pênalti é bom Boteco. quando é o time dos outros, né? Claro, excelente. Ainda mais quando é rival, a gente seca com prazer. A gente volta amanhã com o Boteco para trazer as principais notícias aí do dia, comentar o que de melhor tá acontecendo no futebol brasileiro e internacional. Kid? Kid, exatamente. E no final de Kid semana melhor tá acontecendo. nós teremos também mais rodada aí da Série B, Série C ou Série D a ver ainda, mas teremos transmissões aí no final de semana. E é isso. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente, também agradecer a Adiel, a Cássio e pedir para vocês Valeu. ainda que não se inscreveram no canal a deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram. E aqui eu vou passar as parciais da enquete. Você é a favor do uso de pochete? 75% não e prefiro não opinar com 25%. Ninguém é a favor da pochete aqui nesse canal. Então, dado importante aí. É isso. Valeu, falou e até mais. Falou.